na UERJ. Boa tarde, bom dia a todos. Estamos hoje começando uma nova edição do Café com Pesquisa com o professor Dr. Rafael dos Santos, da UERJ. O Rafael, ele é professor titular da área de educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro mesmo. Nós temos vários campos, trabalhamos juntos durante esse tempo todo, né? São 22 anos de UERJ. Rafael deve ter mais tempo até do que eu. 19. 19, então está quase lá, né, Rafael? E é uma grande honra nós termos a fala do Rafael, porque ele trabalha, além de como professor, ele trabalha com ONGs, com pessoas com envolvimento com gangues, na realidade, o Rio de Janeiro é formado por 1.500 favelas. E o Rafael ligado ao Afro-Reg e vários movimentos que ajudam as crianças e os jovens a saírem desses movimentos de gangues e conflitos para uma atividade educacional mais produtiva. Essa é aí onde eu localizo o Rafael. Eu não vou falar o currículo dele, porque eu gostaria que ele falasse o que ele faz, de onde ele vem, qual é os estudos que ele tem, que eu acho que ele deve saber melhor do que eu. É claro que eu sei que ele foi formado na USP, fez curso em Londres, mas vamos ver o que ele vai falar, o que ele tem para nos falar. É uma grande honra ter você comigo aqui, Rafael, com a nossa turma, que é a turma de abordagem metodológica e pesquisas em educação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Você vê aonde eu vim, né? Muita alegria estar aqui, é uma cidade diferente, é uma cidade muito próspera, a universidade é muito nova, tem um programa, o PPG-CID, que é um programa de diversidade, de inclusão, é um programa potente na área de educação, principalmente com relação às pessoas com deficiências, pessoas em desvantagem social. E para mim é um privilégio estar aqui com esses meus alunos e agora com você. Passo a palavra para você, Rafael. Bom dia a todas e todos. Bom, para mim é uma honra atender um convite da professora Carmen, colega e professora de quem eu admiro muito, tenho uma admiração profunda, ela sabe disso. Tenho um respeito enorme pela sua trajetória, pela forma como ela conduziu a sua carreira, mas, sobretudo, por uma coisa que ela fez sem fazer alarde. Quando eu entrei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2005, em outubro desse ano vai completar 20 anos, eu vi a professora Carmen formando gerações com, assim, alunos que ingressaram na universidade antes mesmo do sistema de cotas de ação afirmativa, com muitos negros, pessoas oriundas das periferias, das favelas, e sem fazer alarde. E muitas dessas pessoas depois vieram a ser meus alunos e meus amigos até. Né? Alguns, a sua grande maioria, hoje são professores de universidades, alguns até da UERJ, né? Produzindo e realizando coisas por aí. E a professora Carmen realizou transformações silenciosas, sem ficar fazendo alarde, fazer publicação, fazer publicidade disso, mas, sobretudo, sem fazer concessões ao rigor acadêmico, e isso eu respeito profundamente. Né? É uma honra também estar aqui nesse dia, porque hoje é 6 de junho, né? Meu pai, se vivo estivesse, hoje completaria 89 anos, e o meu pai era baiano, de Salvador. Né? Eu costumo dizer que, geralmente, aqui no Brasil, as pessoas querem, parafraseando o geógrafo Milton Santos, outro baiano, né, do Recôncavo, né, porque ele nasceu no Recôncavo baiano,
ele dizia que geralmente o brasileiro gosta de ter dupla cidadania, a cidadania alemã, a cidadania italiana, nada contra, né? E geralmente aos mais pobres não restaria outra cidadania que não a cidadania brasileira para ser construída. E eu costumo dizer que eu gostaria de reivindicar minha cidadania baiana, né? Fico muito feliz. E sendo uma universidade do Recôncavo, eu costumo dizer que Reconvexo do Caetano Veloso é uma espécie de segundo hino nacional brasileiro, né? Porque fala de coisas sobre o Brasil a partir da Bahia, né? Então isso me deixa muito envaidecido. Bem, eu vou falar, né, sobre a questão da pesquisa etnográfica em favelas, mas antes deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sou graduado em História pela Universidade Federal Fluminense, né? Instituição onde a professora Carmen também foi docente, né? Eu sou bacharel e licenciado, né? Sou especialista em gestão pública, sou especialista em ciências cinematográficas e produção audiovisual, tenho mestrado em educação pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, né? Eu tive inserções em diversos projetos sociais, eu fui fundador do Grupo Cultural Afro-Reggae, fui diretor da Lumine Pesquisa, Cultura e Ação Social, trabalhei no Fórum da Sociedade Civil nas Américas, entre outras inserções, e atualmente eu estou, além da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, como membro do Conselho de Governança, né, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, uma ONG criada pelo nosso querido Betinho, sociólogo Herbert de Souza, que também faz pesquisas, né, e o IBASE faz pesquisas sociológicas e antropológicas, e o IBASE sempre teve uma discussão de que, junto aos dados quantitativos, era primordial também haver dados qualitativos que embasassem essas pesquisas de dados estatísticos. Recentemente fizemos uma pesquisa sobre insegurança alimentar no Complexo do Alemão e indicadores de cidadania no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Jardim Gramacho é uma região onde teve um lixão, né, que foi desativado por conta da lei dos aterros sanitários, e uma pesquisa também sobre a questão na Grande Tijuca. A importância, pessoal, hoje das pesquisas etnográficas e das pesquisas qualitativas, mesmo na formulação das políticas públicas, é reconhecida até hoje pelo Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda tem um instituto, que é o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O IPEA, recentemente, passou a considerar as pesquisas qualitativas e, sobretudo, os estudos etnográficos como um elemento que dá suporte à interpretação a interpretação dos dados quantitativos, dos dados estatísticos. O IPEA é um instituto que faz levantamento de dados quantitativos, né? Mas mesmo o IPEA já vem fazendo esse reconhecimento. E isso é fundamental, porque mostra que a gente precisa ter esses elementos. Só para vocês terem uma ideia, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre insegurança alimentar, a gente pega dados quantitativos, né? Quando a gente vai fazer a pesquisa de campo, a gente percebe estratégias de sobrevivência, a gente percebe maneiras de lidar com esse assunto, de se reinventar, que às vezes não são captadas pelos dados, né? Os dados frios, eles não indicam muito, né? Como se diz na linguagem do futebol, muitas vezes dados quantitativos no futebol não querem dizer muito, né? Muitas vezes um time que ataca muito, ele vai errar muitos passes. Então, muitas vezes, a pesquisa etnográfica nos ajuda a interpretar também dados que são quantitativos, né? Agora, o nosso objetivo aqui é falar sobre a invisibilidade dos sujeitos e a importância dos estudos etnográficos para trabalhar com sujeitos invisíveis, né? Ou invisibilizados, que é o termo mais correto. E atualmente na etnografia nós temos a etnografia das populações invisibilizadas, a etnografia dos invisibilizados, né? A etnografia que lida com a questão dos sem documentos, que na educação isso tem um impacto profundo, porque sem documentos, sem certidão de nascimento e tal, a pessoa não consegue nem ter acesso à escola, né?
E nas favelas, muitas vezes, nós percebemos o empenho das diretoras e das professoras e dos professores em registrar alunos e até consentir que os alunos frequentem as escolas mesmo sem estar registradas, o que é um crime de improbidade administrativa, né? Mas era para não deixar as crianças ficarem sem escola, né? Nós temos realidades muito díspares nessa realidade, né? Nesse contexto, né? E o foco da etnografia é o estudo da cultura e do comportamento de grupos sociais específicos. E os grupos invisibilizados, muitas vezes, o que nós temos, e sobretudo assim, população das favelas, são visões estereotipadas, ideias preconceituosas, concepções a priori, né? E narrativas que são produzidas à distância, né? Distanciadas. E que geram muitos problemas, né? Muitos problemas, né? Hoje em dia, na perspectiva dos invisibilizados, os estudos sobre as favelas têm crescido muito. E não só os estudos sobre as favelas, mas formar pesquisadores e agentes de pesquisa de campo dentro das comunidades, né? Em que as comunidades também produzam os seus pesquisadores e que também tenham as suas falas, né? As suas perspectivas. Né? Obviamente que nisso a gente tem também algumas questões metodológicas, porque o ideal do etnógrafo é que haja um certo distanciamento dele com o objeto até o momento em que ele vai ter essa interação. O ideal é que o etnógrafo ele possa despir-se das suas concepções anteriores para entender essa nova realidade. Né? Mas, de qualquer maneira, né, é importante que a gente forme pessoas oriundas das classes populares, dessas classes invisibilizadas, para produzir discursos e produzir pensamentos a partir dos seus locais de origem. Né? Nada impede que uma pessoa da favela da Rocinha vá pesquisar a favela de Vigário Geral, por exemplo. Né? Você fazer um estudo etnográfico a partir do seu próprio grupo pode acontecer, mas não é muito recomendável. Então é legal que você faça essa... Mas a gente forma, né? Formar pessoas nesses locais. O IBASE vem estimulando isso, formar agentes locais de pesquisa, sobretudo aqueles que já fazem pesquisa na área de ciências humanas. Com as ações afirmativas e as cotas, a gente passa a ter uma população universitária oriunda dessas comunidades. Né? O estudo etnográfico ele é importante porque, ao fazer uma análise profunda de comportamentos, crenças, costumes e características da comunidade, a gente consegue desconstruir essa invisibilidade, né? Esse véu que se coloca, né, entre os produtores de narrativas, o macroconhecimento e as realidades dessas populações. Porque o que se produz são narrativas sobre as favelas, mas não um conhecimento aprofundado sobre elas. Né? Então, a etnografia ela dá esse suporte. Né? A observação participante nos ajuda muito nisso. Né? E a etnografia ela pressupõe a pesquisa de campo, então a ida a campo, né, nos permite conhecer as realidades em loco, né, e vivenciar em loco as coisas que acontecem, e vou falar especificamente das realidades do Rio de Janeiro. Né? A gente tem realidades conflagradas, as favelas já são locais de pobreza, são locais também de muita riqueza cultural, de muita realização, de muita vida pulsante, mas de muita pobreza, muitas desigualdades sociais, né? E o domínio hoje das facções criminosas. Né? O crime organizado, seja ele, né, as facções, que eu já nem considero tão correto assim hoje em dia a gente falar de narcotraficantes, porque hoje em dia o negócio e o comércio de drogas é uma das atividades. Né? Hoje em dia a atividade principal dessas facções criminosas é o domínio territorial para, a partir do domínio territorial, explorar o comércio de drogas, mas explorar também venda de gás, explorar oferecimento de serviços de internet, né, de distribuição de energia, cobrar taxa e outras coisas. E as milícias, né, que a princípio surgiriam como formadas por grupos de policiais, guardas municipais e corpo de bombeiros para se contrapor ao tráfico, mas que vai também se tornando em facções também criminosas. São facções igualmente criminosas e com a peculiaridade de ter a participação de agentes do Estado e agentes que deveriam lidar com a segurança pública, né, que também passa a lidar com isso. Hoje, o grande negócio do crime é o próprio crime a partir da ocupação territorial.
Uma questão que a gente percebe em muitas favelas é que em algumas o negócio da venda, a venda de drogas já nem é mais o principal negócio. Em muitas ainda o é, mas em muitas já não é mais o principal negócio. Evidentemente, é uma fonte lucrativa, é uma fonte importante, mas em muitos locais, às vezes, a fonte de arrecadação passa a ser outra, né? Como, por exemplo, cobrança de taxa de segurança para os moradores, né? Cobrança de taxa aos comerciantes, o monopólio sobre a distribuição de gás, o monopólio, o uso o furto de energia das companhias distribuidoras, né? E cobrança de taxa aos moradores. Então, assim, a gente tem hoje realidades muito confusas e muito complexas. Vocês devem acompanhar no Rio de Janeiro que até barricadas são montadas, né, às vezes até com ferro, trilho de trem, né, para impedir a passagem de automóveis e veículos, sobretudo os da polícia, né? Então a gente tem essas realidades que são colocadas e que somente com só um instantinho, mãe, eu estou em reunião. E somente em situações de pesquisa de campo que a gente consegue entender como essas dinâmicas acontecem, né? Esses estudos etnográficos eles precisam ser multifatoriais, então a gente ter mais de uma técnica de coleta de dados, a gente trabalhar, né, com o diário de campo, trabalhar com entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, trabalhar com a observação, nunca esquecer o diário de campo. A professora Carmen sempre aborda isso, a importância de ter um diário de campo. Muitas vezes a gente não tem como ficar tomando nota no momento, porque essas regiões são regiões perigosas e às vezes ficar tomando nota em loco pode ser perigoso, mas assim que a gente sai da comunidade, ter essa preocupação. O estudo etnográfico, né, por ser descritivo, ele também tem um método indutivo, ele é holístico, então ele tem que estar aberto a narrar e observar todas as realidades que estão acontecendo no estudo. No caso que a gente está analisando aqui, a realidade das favelas, mas poderia ser outro, né? Outras populações invisibilizadas hoje em dia são as populações de rua, que cresceram muito, sobretudo após a pandemia, né? A pandemia aumentou muito a população de rua e já passado alguns anos do término da pandemia, a gente ainda tem uma população de rua muito forte, né? No Brasil, no Rio de Janeiro em particular, mas no Brasil como um todo, a gente observa isso até viajando, né? Então, gente, recentemente eu produzi um artigo que ainda não foi publicado, então não posso me estender muito sobre o artigo, mas o artigo chama-se Relação Favela e Escola à Luz da Etnografia, a Invisibilidade dos Sujeitos da Educação, né? Que foi um estudo etnográfico, né? É um ensaio etnográfico a partir de um estudo etnográfico, né? Feito numa escola que atendia a alunos da favela da Rocinha, né? Eu não vou citar a escola por razões éticas, evidentemente, né? Mas vamos pegar alguns dados, né? O último censo demográfico que nós temos é o censo que o IBGE fez em 2022. Deveria ter sido feito em 2020, não foi feito, aí teve a pandemia, etc. e tal, o censo foi em 2022, com os dados tabulados a partir de 2023, 2024, né? Então, são os dados mais recentes. Segundo o IBGE, o censo do IBGE, o Brasil como um todo contém mais de 10 mil favelas, né? Sendo que no estado do Rio de Janeiro são aproximadamente 4 mil, ou seja, o Rio de Janeiro concentra aproximadamente 40% das favelas brasileiras, né? Obviamente que só as favelas não dão conta da pobreza no Brasil, porque muitos bairros populares que não são classificados como favelas possui também realidades de extrema pobreza, de muitas desigualdades sociais. Mas a gente tem que seguir os dados oficiais para poder fazer a interpretação dos dados, né? Com aproximadamente 16 milhões e 600 mil habitantes, o que equivaleria a 8% da população brasileira, né? A favela da Rocinha, né, possuía aproximadamente 73 mil habitantes, né, um pouquinho menos naquela época, bem mais do que muitas cidades brasileiras, né? 73 mil habitantes já seria considerado uma cidade média para os padrões brasileiros, com 70% das famílias sofrendo algum declínio de renda e de indicadores sociais recentes, né? Obviamente que no censo feito em 2022, a gente estava saindo da pandemia, há um impacto da pandemia nisso, mas também a gente teve uma crise econômica no Brasil na década anterior,
né, algumas dificuldades, algumas crises, né, em relação a programas sociais que foram retomados de 2023 em diante, o que leva também a um certo declínio, né, dos indicadores de desenvolvimento humano e de distribuição de renda, sobretudo nas favelas e nas periferias. Queria lembrar a vocês que nem sempre uma favela está localizada numa região periférica da cidade. A Rocinha, por exemplo, ela fica entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, que são áreas nobres da cidade. Muitas vezes a favela é uma periferia como loco, né, de desigualdade social, de desigualdades raciais, muita presença de negros, de imigrantes e descendentes de imigrantes nordestinos. A favela da Rocinha tem uma forte presença nordestina, né? Mas isso não significa que não haja ali desigualdades e grandes questões. Então, em primeiro lugar, quando a gente trabalha a favela como periferia, não necessariamente a periferia é num sentido geográfico, mas é num sentido econômico, num sentido simbólico, no sentido de representação. E mesmo ela localizada entre o Leblon, de um lado, né, o bairro famoso pelas novelas do Manuel Carlos, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, entre São Conrado, onde muitos artistas intelectuais moram, né, onde tem um shopping center voltado para alta costura, São Conrado Fashion Mall, o próprio nome do shopping center mostra isso, e a Barra da Tijuca, que é o bairro das classes sociais emergentes, né, nem por isso deixa de ser invisibilizada, né? Há uma invisibilidade ali, né? Só para vocês terem uma ideia, né, um dos acessos à favela da Rocinha, né, nos conduz à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea. E a PUC é uma universidade de elite, e muitas vezes existe essa invisibilização da favela da Rocinha, né? Se a gente pegar dados também do mesmo ano, 2022, de um instituto que pertence à Prefeitura do Rio para levantar dados estatísticos, chamado Instituto Pereira Passos, tem esse nome porque Pereira Passos foi o prefeito que fez as reformas do início do século XX no Rio de Janeiro, né? Abertura da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, né? A construção de vários equipamentos urbanos, essa ideia de tornar o Rio de Janeiro uma cidade num padrão de cidade europeia, essas coisas todas, né? A favela da Rocinha estaria numa escala de 158 bairros, seria o 121º em qualidade de vida, né? Ou seja, né, a favela da Rocinha é um dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro, mesmo estando concentrada, né, numa região geográfica de grande poder aquisitivo, né? A favela da Rocinha, ela tem essa questão. Então, a pesquisa, né, imagens etnográficas da invisibilidade, né, ela aconteceu numa escola pública que atende alunos da favela da Rocinha, porém ela não está localizada dentro da Rocinha. A favela da Rocinha possui 3 escolas públicas, né, e 2 creches, se não me engano, mas tem também escolas na região do entorno, né? E optou-se por trabalhar numa escola fora da favela, mas que atenda a comunidade da favela, justamente para pegar essas tensões entre alunos da favela da Rocinha e oriundos de outras regiões, mas na Zona Sul também, né? O que acontece? Nós nos concentramos, né, os sujeitos primários da escola, da pesquisa, desculpa, são filhos e filhos, né, de famílias pobres, nas classes de progressão. O que são as classes de progressão? As classes de progressão, pessoal, elas são voltadas e dedicadas a alunos que têm um histórico de repetência, de retenção escolar, né, e que alunos que deveriam estar cursando a 3ª série do ensino fundamental, quer dizer, 3ª série do ensino primário, e que tinha uma elasticidade de faixa etária entre 9 e 17 anos. Tá? Essa escola ela tinha aproximadamente 1.100 alunos, tá? Em 27 salas de aula distribuídas por turnos da manhã, tarde e noite, e tinha 2 turmas de progressão, né, para esses alunos que deveriam estar na 3ª série do ensino fundamental e que estavam com algum nível de retenção. Essas turmas de progressão tinham um total de 60 alunos, né, dividido em 2 turmas, uma média de 30 alunos por turma, dentro dessa faixa etária de 9 a 17 anos,
né? Sendo que a turma 1 correspondia aos alunos mais fracos e a turma 2 de progressão ao que seriam os alunos mais fortes. A primeira questão de visibilidade é que os professores e a direção da escola não percebiam essa divisão por alunos fracos e fortes. A pesquisa pôde captar isso. Eles naturalizavam essa divisão assim, não, a turma dos alunos mais fracos são os alunos por faixa etária. Como se a divisão por faixa etária já não estivesse mostrando as dificuldades deles de não conseguirem progredir, né? Alegavam no plano discursivo que era uma mera divisão por faixa etária, né? Então já não se percebia assim a maior ou menor dificuldade desses alunos. E assim, a segunda questão que a gente vai pegando, eu não vou me estender sobre essa pesquisa, até porque o texto vai ser publicado, né? Mas eu preciso falar algumas questões dessa pesquisa para depois poder retomar essa discussão sobre a invisibilidade. A outra questão, que não era muito captada pelos profissionais dessa escola, é que muitos desses alunos, nas entrevistas, nas conversas com eles e na observação, eles se sentiam como não pertencentes à comunidade escolar. Primeiro porque era a turma dos losers, né? Dos perdedores, dos fracassados, né? E muitas vezes isso reforçava estigmas contra eles a partir da própria escola, né? E eles percebiam isso, e eles colocavam isso. E essa sensação de não pertencimento, de certa maneira, retroalimentava o desinteresse deles de estudar e de aprender, né? A observação nos conselhos de classe, né, também mostrava assim, uma certa maneira de tratamento que era realizada a eles, né, pelos professores, até mesmo pelos professores que não eram dessas classes, né, os comentários e tal, né, relações conflituosas, né, entre a percepção da comunidade escolar como um todo tinha, né, sobre a favela da Rocinha e sobre os seus moradores, apesar de atender moradores da favela da Rocinha, e gostaria de deixar bem evidente que a população escolar era majoritariamente de alunos oriundos da favela da Rocinha, mas não somente, tá? E majoritariamente nessas classes de progressão eram alunos oriundos da favela da Rocinha, né? Mas nas outras classes, nas outras turmas, também tinha muito alunos da favela da Rocinha, né? A gente percebe também a influência da cultura das facções, né, criminosas nas falas dos alunos, né? Como essa coisa impacta, como muitas vezes a troca de comando, né, das facções ali, quando eventualmente o Comando Vermelho perdia o controle sobre a favela da Rocinha para amigos dos amigos ou para o terceiro comando puro. Na Rocinha não tem milícia, né? Ou não tinha, pelo menos, até quando a pesquisa foi feita, né? Mas eu imagino que até hoje não tem, né? Isso era narrado, né? A própria forma da cultura organizacional dos comandos, né? Por exemplo, o Comando Vermelho tem na cor vermelho o seu símbolo, o terceiro comando o verde, o verde, amigos dos amigos azul. Então essa coisa das cores, né? Da cultura organizacional, né? Desse universo que muitas vezes o samba popular, o pagode e o funk apenas retratam essas realidades, né? Não se deve criminalizar funkeiro, sambista ou pagodeiro, né? Por exemplo, agora está tendo muito essa história do pose do Rodo, né? Mas eu queria lembrar o Bezerra da Silva, né? O sambista Bezerra da Silva, cujos sambas narravam as realidades da favela, e estão narrando as questões, como o hip hop, o movimento hip hop também é muito potente para isso, né? Queria lembrar, por exemplo, o grupo de rap Os Racionais MCs, né? Que narram essas realidades, aí, sendo que aí, no caso, a partir da periferia de São Paulo, né? E aí, né, a gente pensar que hoje em dia os estudos etnográficos das invisibilidades, né, procuram dar centralidade a essas periferias. E como eu falei, nem sempre essas periferias são geográficas, muitas vezes elas são simbólicas, né? São periferias de um plano simbólico, como o exemplo que eu dei da favela da Rocinha. O Rio de Janeiro ele é permeado de favelas em todos os seus bairros, em todas as suas regiões, né? E isso não é diferente na Zona Sul, sendo que a Rocinha é uma das maiores favelas do Brasil, né? Mas a Zona Sul tem várias outras favelas, né? Em Copacabana tem o Morro da Babilônia, né? A gente tem outras regiões, apesar de ter havido muitos programas de remoção. Vocês devem ter assistido ao filme Cidade de Deus. A Cidade de Deus
né, que fica dentro do bairro de Jacarepaguá, começou como um conjunto habitacional pela desapropriação de favelas que havia na Zona Sul. Né? Você já deve ter ouvido falar, né, de outras favelas que há na Zona Sul. Eu, por exemplo, moro num bairro de classe média, o bairro da Tijuca, é Tijuca sem barra, tá? Porque tem a Tijuca e tem a Barra da Tijuca. Eu moro no bairro da Tijuca, né? A Barra da Tijuca é separada da Tijuca por um conjunto de morros que começam pelo Alto da Boa Vista e vai contornando a Floresta da Tijuca, né? Aqui na Tijuca a gente está cercado pelo Morro da Mangueira, que é próximo da UERJ, a universidade onde eu trabalho. A professora Carmen nos deu a honra de ter integrado seu corpo docente. Morro do Salgueiro, Morro do Chacrinha, né? O Morro do Borel, que é bem famoso, com muitas escolas de samba, inclusive, né? O Morro do Salgueiro, o Morro da Mangueira. No Borel vem a Unidos da Tijuca, né? No Morro da Formiga tem a Escola Império da Tijuca. Na Grande Tijuca a gente ainda tem, né, o Morro dos Macacos, onde tem a Unidos de Vila Isabel, escola de samba, né? Tem essas questões todas, tá? Cada favela, gente, possui uma identidade. Então, no estudo etnográfico, a gente tem que considerar não só as questões mais genéricas do ethos favela, como também perceber as identidades peculiares de cada favela. Em primeiro lugar, existe um senso comum fora de quem mora na favela de que favela é automaticamente morro. No caso da Rocinha, é um morro. Mas muitas favelas são favelas planas. Eu posso citar para vocês Vigário Geral, que ficou muito famosa por conta da chacina de Vigário Geral, né, e depois narrada no livro do Zoni Ventura, e onde o Grupo Cultural Afro-Reggae, do qual eu sou fundador, tem um papel proeminente em trabalhos, em projetos, né? Favela de Parada de Lucas, o Complexo da Maré, né? Que a Favela da Maré é um complexo de várias favelas dentro dela, né? Que é Parque União, Favela Nova Holanda, enfim, várias outras, né? Entre outras, né? E como, por exemplo, a gente conhece, né? Por exemplo, Favela de Alagados, né? Na Bahia. A gente não tem. Então, assim, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro, falou em favela, o senso comum associa logo a morro. Boa parte das favelas do Rio de Janeiro são em morros, mas favela não é coincidência de morro. Mas se a gente, por exemplo, for ter uma conversa de senso comum na classe média, as pessoas já associam logo favela a morro. Só para vocês terem uma ideia, se você somar Vigário Geral, né, Parada de Lucas, Complexo da Maré, né, Batã, outras favelas planas, em número de moradores, né, é muito próximo ao número de moradores de favelas estabelecidas em morro. Então, mesmo em termos quantitativos, né, não é correto dizer que favela é igual a morro em si. Fora o fato de que existem bairros localizados em morros que não são associados à favela. Por exemplo, o charmoso bairro de Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. O Alto da Boa Vista, onde tem muitas mansões, né? O Parque Guinle, né, onde inclusive tem a residência oficial do governador do estado, né, que é o Palácio Laranjeiras, né, estabelecido no morro. Né? Então, assim, a gente tem que desconstruir certas questões, pensar as identidades. E o IBASE, que é a ONG da qual eu faço parte atualmente, né, faz muitos estudos que levanta dados quantitativos e estudos etnográficos. O IBASE faz questão de não só levantar dados quantitativos, mas estudos qualitativos a partir de estudos etnográficos para poder fazer a interpretação desses dados. Inclusive, tem uma influência do IBASE para esse reconhecimento do IPEA da importância dos estudos qualitativos, especialmente a etnografia, para a interpretação de dados quantitativos. Tá? Então, né, os ensaios baseados numa pesquisa etnográfica, eles devem levar em consideração muito, né, os registros dos pesquisadores no seu diário de campo, devem levar em consideração, né, a escuta ativa que a gente tem que fazer aos moradores, né, a interpretação das suas falas. Né. Eu gostaria de falar de uma coisa, né, que não é nem dessa pesquisa que eu observei, mas num período em que eu trabalhava no Afro-Reggae, e que muitos moradores lá de Vigário Geral, na década de 90, teve um surto de tuberculose. Além do surto de dengue, teve um tuberculose no Rio de Janeiro. Bom, gente, a gente sabe que tuberculose ela é uma doença contagiosa, né? Mas o que acontece? Muitos moradores, nas suas falas,
né? Porque aí o AfroReg deu suporte à Secretaria de Saúde para atender os moradores, porque o pessoal mora em casas com pouca ventilação, calor danado, etc. e tal. Muita gente, para poder ter mais um cômodo em casa, escava, né? Além de fazer, né, um sobrado na laje, além de fazer cômodos na laje, muitas vezes a pessoa escava para fazer um cômodo no subterrâneo, né? Seja para guardar alimento, seja como depósito, ou às vezes mesmo para ter mais um quarto, né? Para ter mais um cômodo dentro de casa. Então as possibilidades de ventilação são muito baixas. E muitas vezes telhado de zinco, que esquenta muito, né? Eternite, quando bate o sol, esquenta muito, o ar não circula direito, que aliás foi um problema também quando a gente, na pandemia, pediu para as pessoas ficarem em casa. Mas enfim, voltando a essa questão da década de 90, muitos moradores narravam para a gente, né? E a gente fazia um estudo etnográfico, embora de uma maneira primária, mas fazia para subsidiar a Secretaria de Saúde. As pessoas diziam assim: não, tuberculose é hereditária. Mas como hereditária? Não, é contagiosa. Você, tem a questão aqui do contato, tem o problema da vacinação, da alimentação, etc. e tal. Também um demonstrativo assim das contradições de um país de grande desigualdade de renda como o Brasil, porque tuberculose hoje é uma doença controlada em nível mundial. Mas aí na fala dos moradores, não, é hereditária sim, porque olha só, meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai, minha mãe tem, eu tenho, meus filhos têm, meus irmãos têm. Então, muitas vezes, né, aí a gente criou um conceito, né, de hereditariedade social, que é reconhecer que, assim, embora certas doenças não sejam hereditárias, elas possuem um caráter de hereditariedade social, né? Outras questões, às vezes, que eu observei naquela época, a gente fazia campanhas sanitárias, né, para combater a proliferação de ratos e baratas na comunidade, e outros vetores, né, mosquito, por conta da questão do mosquito da dengue. Mas muitas vezes, quando. Assim, o que acontece? Quando a prefeitura, os agentes sanitários, né, o fumacê, que joga aquela fumaça para matar mosquito, ou que o pessoal que vai usar veneno de rato, etc. e tal, ia passar da prefeitura na favela, eles observavam assim: não, mas não é possível. Nós tivemos aqui mês passado, mês retrasado, já era para ter menos rato, mesmo que não tivesse morrido todos, mas já era para ter menos barato e tal. E aí a gente percebeu também o seguinte, que muitas vezes, na véspera dos agentes de saúde entrarem na favela, alguns moradores iam caçar ratos e baratas e espalhavam na comunidade. Por quê? Porque a partir do momento que tivesse um número inexpressivo de ratos e baratas, os agentes sanitários de saúde iriam desaparecer da favela. Então, uma forma de manter a Secretaria de Saúde mandando agentes sanitários na favela era, às vezes, você manter uma certa quantidade de ratos e baratas na comunidade, né? O que eu diria é que, na realidade, existe uma certa sabedoria das classes populares em relação a isso. Porque, muitas vezes, algumas campanhas que tinham que ser perenes, porque, vamos combinar, pessoal, o principal, né, para a gente combater certas questões ali é você ter saneamento básico, redes de esgoto, ligações, né, você ter coleta regular de lixo. Você não tem nada disso, então uma forma de você controlar esses vetores é exatamente você ter os agentes sanitários ali, colocando lá o veneno de rato, borrifando lá para matar os mosquitos, etc. Né? Então, a própria prefeitura que reclama de determinadas questões, o próprio poder público, né, também não dota, né, essas comunidades com certos equipamentos. E as classes populares sabem disso. Falam: aqui, ó, o valão aqui, você acha que vai acabar o rato? Você acha que vai acabar a barata? Olha aqui, ó, pô, olha aqui, a gente joga a água do nosso vaso sanitário, cai direto aqui no valão. Aqui, ó, o cocô que o meu filho acabou de fazer. Tinha isso nas falas. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe interpretar o que a comunidade está falando, o que a comunidade está nos dizendo, a gente pode ser levado a fazer interpretações preconceituosas, né? E muitas vezes as classes populares, elas têm uma sabedoria inerente àqueles que têm que se reinventar a cada dia para poder sobreviver, né? O povo, né, sabe o que quer, mas muitas vezes também o povo tem maneiras de demonstrar o que quer, né, das formas que são possíveis pelas condições que tem de exigência. Eu tenho aqui tatuado no meu braço o Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin no filme, né, O Garoto, né, que ele adota uma criança, né, que ele acha no lixo, né, e o vagabundo
vai cuidar do garoto, né? E numa crise de desemprego, ele procura para alimentar o seu filho, ele monta várias estratégias para poder conseguir botar comida na mesa do seu garoto. Muitas vezes a pobreza nos torna, né, muito criativos na capacidade de reinventar o cotidiano. Né? E muitas vezes as classes populares têm formas de denunciar, né, a maneira pela qual o poder público lida com elas, que muitas vezes o pesquisador tem que estar atento para analisar. Né? Então, explorar e interpretar o comportamento e as práticas das classes populares, ela é fundamental. E numa pesquisa, está todo mundo conseguindo me acompanhar bem? Está todo mundo conseguindo entender legal? Então, vamos lá. Aí, depois de um certo momento, né, eu vou abrir para as perguntas, vou abrir para os comentários, né, mas eu vou prosseguir aqui. Né? Um ensaio a partir de uma pesquisa etnográfica tem que se preocupar primeiro com a contextualização. Né? Quais são os objetivos da pesquisa, a área de estudo, a relevância de se fazer essa análise, né? A relevância, no caso da pesquisa etnográfica, nas favelas e em demais segmentos invisibilizados, de ouvir essas pessoas que são invisibilizadas, ou essas pessoas que têm narrativas estereotipadas, né? Muitas vezes, né, com as suas falas distorcidas, o contextualização de como essa favela se formou, né, de como ela se constituiu. Por exemplo, na favela da Rocinha, ela já está ali justamente naquela região geográfica, porque se formou a partir de moradores, né, que se estabeleceram lá para trabalhar, né, nas casas e nos estabelecimentos comerciais de classe média desses locais mais valorizados, desses bairros mais valorizados. Tem o nome de Rocinha, porque a princípio, né, havia muitas hortas ali, como estratégia de plantar e sobreviver, de poder ter alimentos. Muitos nordestinos, inclusive no caso da favela da Rocinha, bom, todas as favelas têm uma forte presença de negros, uma negritude grande. Mas a favela da Rocinha tem um maior percentual de imigrantes nordestinos do que em outras favelas do Rio de Janeiro. Aí são questões históricas, né? O pessoal até brinca, né? Que na favela da Rocinha, brinca de maneira até estereotipada, tem muito cearense, porque, assim, da mesma forma que no Rio de Janeiro existe um genérico racista de que todo nordestino é paraíba, né? De que todo garçom no Rio de Janeiro é cearense. Né? Pode ter um fundo de verdade, porque existem fortes grupos migratórios oriundos do Ceará, mas esses genéricos, o cearense e o paraíba, eles demonstram muito mais preconceitos do que propriamente procedências. Né? Em São Paulo, geralmente é baiano, né? Se diz que é baiano, né? Qualquer nordestino é baiano. Né? Então tem essa... E eu quero dizer que eu reivindico a minha cidadania baiana com muito orgulho. Né? Gostaria de reivindicar. A gente tem que explicitar a metodologia, né? Qual foi a metodologia empregada na pesquisa, para que as pessoas que estejam lendo o estudo saibam, né, a partir de que maneira os dados foram levantados, os resultados depois, a análise e a interpretação, né? Essas questões todas. Professora Carmen, quer fazer algum comentário? Não, quero dizer que daqui a pouco é que eu tô querendo mudar o meu fundo aqui para não parecer que eu estou no meu quarto. Mas eu quero dizer que a gente está transmitindo, que a gente está todo mundo prestando atenção, fazendo perguntas, e que daqui a pouco, mais ou menos em 10 minutos, a gente vai começar a sessão de perguntas. Sim. Aí você se prepara que o povo pergunta, viu? Tá bom. Aí não, já estou quase encerrando mesmo. Muito interessante. É só para te dizer que a gente está por aqui, que a gente está te ouvindo e que a gente quer daqui a pouco, fazer perguntas. Pode continuar, por favor. Tá. Mas eu vou ficar aqui do seu lado, fazendo companhia. Tá bom, fique. Tá bom? Né? Não, gente, então, assim, é impossível entender o Brasil como um todo, as grandes cidades e o Rio de Janeiro particularmente, sem a importância das favelas para a formação cultural, para o cotidiano da sociedade. No entanto, as representações sociais, né, sobre as favelas e sobre os moradores de favela, sobre os favelados, nem sempre ou quase nunca são condizentes com o que a gente observa no estudo profundo do seu cotidiano. Né? E professora Carmen tem um grande mérito, sem citar nomes e tal. Eu conheço alguns alunos e alunas oriundos das favelas que foram orientados pela professora Carmen e hoje são exímios pesquisadores e pesquisadoras. Né?
E eu não sinto nome, pessoal, porque eu não tenho autorização das pessoas para falar sobre elas e sobre sua trajetória de vida, né? Então a gente tem que ter essa ética. E eu prefiro que elas falem sobre as suas próprias trajetórias, né? Então, né, uma etnografia que busca estudar esses grupos sociais de uma maneira aprofundada, né? E do ponto de vista dos seus membros, precisa ter essa preocupação em dar visibilidade às falas, às complexidades, a forma como eles se veem e como eles veem aos outros, né? Eu costumo dizer que a gente pode começar a fazer esse estudo, ainda que de uma maneira de treinamento, né, dentro das universidades, em relação à invisibilidade, por exemplo, dos funcionários da faxina, dos funcionários da segurança, que em geral são servidores terceirizados, né, de companhias terceirizadas, né? Muitas vezes há uma invisibilidade sobre as suas condições de vida, sobre as suas condições de trabalho. Às vezes a gente está falando em direitos de trabalhador em sala de aula e a faxineira está passando do lado sem equipamento de proteção individual, que está estabelecido em lei, dentro da universidade. Né? E a gente não presta atenção nisso. Né? Muitas vezes a gente não presta atenção que aquela funcionária da companhia de limpeza, aquele agente de segurança, eles são reis no meio de uma gente tão modesta no universo das escolas de samba. Pois não, Carmen? E aí, Rafael, o pior é que nós chamamos que a tia da cozinha, a tia do banheiro, né? Assim, é uma forma de não só diminuir a posição daquelas pessoas que servem a gente 24 horas por dia, mas também de colocá-los numa posição tipo assim, você é minha parente, você é da família, então não precisa de proteção, né? Você sabe que você está correndo risco por sua conta e risco, né? É muito interessante como a banalização desses serviços em termos de proteção fica patente quando a gente coloca no sentido carinhoso, mas um carinhoso meio tipo assim, para esconder uma certa coisa, né? Então, é tia do banheiro, a tia da cozinha. Isso se pulverizou em todos os lugares. E na universidade isso é muito comum. Tem o tio do elevador, né? Eu ficava muito chateada com isso, mas as pessoas não me entendem muito, sabe? Nesse sentido, eu falava assim, ela não é tia, ela é funcionária. Aí eu falava assim, tipo assim, ela está sendo preconceituosa com a tia do banheiro. Mas não é que eu achava que chamar de tia estava colocando ela numa posição que não dava segurança para ela, né? Então as pessoas às vezes me interpretam as coisas que eu falo assim de forma meio enviesada, mas nesse sentido eu sou muito radical em colocar o nome nas coisas, como o próprio Freire faz, né? Colocar o nome nas coisas para poder a gente criticar, porque senão não, fica tudo no mesmo nível, né? A sua mãe, a sua tia, a sua avó pode varrer o seu quarto sem usar lisoforme, sem usar luva, e está tudo bem. A tia do banheiro também, só que o lisoforme da sua casa está lidando só com a sua sujeira, né? Com a sujeira doméstica. E a do banheiro está lidando com o mundo todo que aparece lá no banheiro. É bem diferente, né? Não, e a legislação prevê certas regras. A pessoa tem que usar luva, o empregador tem que dar luz. Não, pelo contrário. Para mim é uma honra. Você não interrompe, você abrilhanta a fala. Né? Tem que usar luva, tem que usar galocha, né? Tem que usar alguns equipamentos, o empregador tem que fornecer determinadas questões. Não, é importante que você diga isso, porque olha só, às vezes as mesmas pessoas que criticam a obra do Monteiro Lobato, e deve ser criticada mesmo, esquecem da tia Anastácia e como isso reproduz o patriarcado. Né? Ou o famoso, né? A receita é da Dona Benta, mas quem cozinha é a tia Anastácia. Né? Livro de receitas da Dona Benta. Né? Então, assim, e detalhe, tá, pessoal? Isso é importante o que a Carmen disse, porque nas universidades, e particularmente na UERJ, é isso mesmo, a gente fala da tia, o uso da tia. Né? Quando é mais digno chamar a pessoa pelo nome de dona, né? Porque ela é uma... A gente tem o respeito pela professora, pelo professor, por que não vai ter pela pessoa que está ali? Né? E eu queria narrar uma questão para vocês. Né? Na mesma época que teve aquela crise no estado do Rio de Janeiro, que pagamento do servidor era atrasado, né? Se atrasava o pagamento de servidor, aí houve a greve de servidores e tal, né? E com razão, porque as pessoas estavam sem receber, né? Um pouco antes já estava se atrasando o salário dos servidores terceirizados.
E teve um movimento dos assessoristas, geral são mulheres, as assessoristas, né? São poucos homens, e dos agentes de segurança, em que eu fui solidário. O curso de pedagogia da UERJ funciona no 12º andar. Alguns professores disseram que a gente tinha que subir de rampa para dar aula. Eu fiquei embaixo e disse para os alunos que eu não ia dar aula em solidariedade aos assessoristas. E eu fui condenado. Né? Eu tenho uma lembrança, porque foi um pouco antes de professora Carmen. Você subiu a rampa, mas você foi solidária com as assessoristas. Fui, claro, claro. Você claro. subiu a rampa para avisar os alunos que você era solidária. Eu fiquei embaixo já para avisar ali embaixo. Mas você subiu a rampa no intuito de ser solidária. Né? E sendo que você já estava com problemas de saúde na época. Exato. Né? Eu não ia mencionar isso, mas como você mesma mencionou, eu tenho que. Né? Eu preciso colocar isso. Então, gente, essas questões. As pessoas achavam que a gente tinha que dar aula do mesmo jeito, assim, não, porque a universidade não pode parar. Só que meses depois, quando atrasou o salário dos funcionários, todos os funcionários públicos concursados quiseram fazer greve. Porque que acontece? O terceirizado ele pode trabalhar sem receber. Nós não. Né? Então, percebam, né? Quando a universidade, quando o sindicato dos professores, no caso do UERJ, né? Aliás, observe o seguinte: geralmente, sindicato docente é associação. Sindicato de servidor tem o nome de sindicato, que é o caso do Sintuperd, que é o sindicato de servidores. Pode observar que nas universidades públicas, geralmente, o sindicato dos professores é sempre associação. Por mais que isso seja um resquício da ditadura militar, que não podia ter sindicato e ser associações, a ditadura acabou há 40 anos, né? Então já deu tempo suficiente de mudar o nome de associação para sindicato. Mas veja bem, o sindicato tem nome de associação, mas com status de sindicato, recentemente passou a aceitar professores substitutos como sindicalizados, enquanto eles são professores substitutos. Houve muitos professores concursados que foram refratários a isso. Como se eles não fossem trabalhadores e precisassem ter a proteção do sindicato, mesmo que eles estejam lá em caráter precário. Para a gente encerrar, porque para abrir para as perguntas, né? A invisibilidade da favela, né? Se dá tanto pela omissão, repetindo, né? Como por visões estereotipadas, né? E para a gente concluir, por isso mesmo, a etnografia ela tem a possibilidade. A gente não faz etnografia só com população invisibilizada, mas hoje em dia fazer etnografia de populações invisibilizadas, e particularmente das favelas, é uma forma de dar maior visibilidade ao seu cotidiano, às suas práticas. Né? Hoje em dia, no campo educacional, a gente fala muito de cotidiano escolar, e o cotidiano tem que ter intrinsecamente essa valorização. Hoje em dia que a gente trabalha, né, com os grupos de identidade, as identidades, né, identidade racial negra, identidade de gênero, identidade de orientação sexual e de outras, identidade indígena, né, as identidades locais, né, dar vez e voz a isso é fundamental. Então eu vou parando por aqui, porque aí já nos permite responder as perguntas, e eu até gostaria que a professora Carmen também me ajudasse a responder as perguntas, porque, olha, é um luxo vocês terem a professora Carmen no quadro docente de vocês aí como professora visitante. É um luxo. Eu posso falar isso porque você sabe que quando você estava na ativa, não era daquelas pessoas que ficava te bajulando. Eu hoje te bajulo mais quando você deixou de ser minha colega do que quando você, porque não faz parte do meu estilo ficar puxando o saco das pessoas. Mas eu preciso dizer isso. Sem ter sido minha professora, sem ter sido minha orientadora, a professora Carmen foi fundamental na minha orientação, na minha formação. Seja pelo que ela escreveu e pelo que ela ainda escreve, seja pelos seminários que ela faz, seja pela sua ética, seja pela forma como ela não faz concessões às suas convicções, e nisso ela ajudou a formar muitas pessoas. Eu sou fã da professora Carmen e eu tenho orgulho de hoje poder ser amigo dela. E é um luxo para a universidade de vocês ter a professora Carmen voltando a dar aula, né? Porque ela tinha pendurado as chuteiras em 2018, que ela nunca deixou de trabalhar propriamente, mas ela encerrou a carreira docente em 2018, continuou como pesquisadora, orientando as pessoas de maneiras formais ou informais, mas ela voltar à sala de aula é um luxo. É como se o neguinho da Beija-Flor que parou agora de ser intérprete de samba enredo resolvesse voltar. Não, olha só. A gente tem que dar a dignidade a quem de direito, tá?
Eu me considero um bom jogador. A professora Carmen, para mim, é craque do time. É isso, pessoal. Obrigado. Olha, Rafael, eu fico até vermelha, que não dá para ver aqui, né? Mas eu fico até vermelha. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu não consegui tirar o fundo. Sem problema. Da onde eu estou, tá? Eu continuo sem poder conseguir tirar o fundo da minha apresentação. E aí eu queria colocar o meu nome também aqui, não consigo. Enfim, eu continuo brigando com a tecnologia, apesar de dar aula há 22 anos com tecnologia. Ah, entrou. O José está me ajudando aí. Gente, olha só, essa conversa riquíssima, né, com exemplos de situações de vida e de pesquisa no Rio de Janeiro são muito relevantes para nós aqui em Feira, porque nós sabemos que é uma cidade que é rodeada pela autoestrada que leva o Sudeste e o Sul para o Nordeste e volta do Nordeste. Então, é um encontro do Brasil aqui nessa cidade, pelo entroncamento que existe. Existe um anel rodoviário que passa tudo por aqui. Então, é muito importante. E onde se passa, se deixa alguma coisa. E às vezes não se deixa as coisas tão boas. Não? Então, tanto na Bahia, de um modo geral, especialmente Salvador, quanto aqui em Feira, nós temos escolas que não são muito diferentes disso que está retratado no nosso texto sobre a invisibilidade e sobre o agenciamento das crianças pelas gangues e pela violência, né, dos movimentos criminosos que existem. Então, nós estamos até com uma pesquisa sobre isso, e vamos entrar em campo em agosto, mas agora o momento é seu, e para de falar de mim, porque não é por aí, tá? Falo. Então, Fala e ouvir os repita, eu sou nossos alunos, desobediente. as perguntas que eles têm, eles são muito perguntadores, e agora eu quero ouvir o que os alunos têm aí para perguntar para o Rafael. Eu vou tentar ajudar, tá? Eu vou ficar por aqui, tá? Para te ajudar. Vai. Tá. Gostaria de parabenizar pelo belíssimo trabalho enquanto pesquisador vivenciando essas realidades tão sensíveis. Como separar o pesquisador do humano? Não, esse é um exercício, é uma utopia. A gente nunca vai conseguir separar totalmente e nem se espera que se separe totalmente, né? A gente faz um exercício de distanciamento que é diferente de separação. A gente tenta se distanciar dos nossos preconceitos, das nossas visões preconcebidas, né? Inclusive se fala das 3 fases, né, do estudo etnográfico, né? Primeiro a gente tem o estranhamento, depois o costume, depois a experimentação. Pelo contrário, o humano ele é fundamental dentro disso, porque o humano nos dá sensibilidade, nos permite exatamente fazer análises que não são análises frias, entender a complexidade e as contradições das realidades estudadas. O que a gente tem que ter é um esforço de distanciamento, inclusive porque a antropologia, né, começou a produzir também a etnografia, e a etnografia se espalhou para além da antropologia, até para a gente se distanciar de uma certa etnologia do século XIX, que já analisava os grupos minorizados de uma maneira preconceituosa, né? A coisa da vida sexual do selvagem, na forma como ela era analisada, era preconceituosa. Né? Então, quando a gente faz estudos com Robert Darnton, com Clifford Geertz, quando a gente faz estudos também de etnografia histórica, né? De Carlo Ginzburg, né? Porque a gente também pode fazer estudos etnográficos, só que históricos, é mais complexo isso, mas é possível, né? A gente não separa o pesquisador do humano, mas a gente tem que ter um esforço de distanciamento. Pelo contrário, o humano ele faz parte. Aliás, depois da física quântica e depois dos avanços que a física teve, a gente já sabe até que a própria interferência do pesquisador modifica a forma de comportamento do objeto. Mas nem por isso a gente deve deixar de fazer o esforço. Quando o Weber falava, né, às vezes o que o Weber falava da neutralidade científica é muito mal interpretado.
Ele fala da neutralidade científica como um esforço. Mas ele era um intelectual altamente sofisticado, ele sabia que é impossível ser tão completamente neutro, mas a gente tem que ter esse esforço de neutralidade, que é bem diferente de ser absolutamente neutro. Porque também o que ocorre muitas vezes é que, em geral, qual é o nome da menina que fez o comentário? Que eu acho Daisy. Desculpa, Daisy, eu escondi seu nome, né? Eu dei invisibilidade ao seu nome, isso é imperdoável. Né? Muitas vezes a gente também tem o contrário. Né? Muitas vezes a gente já começa a fazer a nossa análise, por mais bem intencionada que seja, de estar ao lado dos grupos invisibilizados, trabalhando com as nossas ideias preconcebidas para reproduzir discursos. Isso também não pode. Mesmo bem intencionados, a gente também tem que ter essa capacidade. E por isso a gente apresenta nossos dados, nossos resultados, por isso que existem também outras interpretações possíveis e a gente lança os nossos dados ao debate. Aliás, como já dizia o Karl Popper, né, se a gente não tem a possibilidade de ter uma hipótese refutada, é porque já tem algum problema nessa investigação. E ele estava se referindo até às ciências duras, não são nem só as ciências humanas. Né? Então a gente também tem que entender que não se separa o humano do pesquisador, até porque muitas vezes o que nos motiva a estudar certos temas são indagações que a gente tem como ser humano, mas no processo de pesquisa a gente tem que ter o esforço do distanciamento. Então, Rafael, temos uma outra pergunta da Maria Venância. Eu vou ler as perguntas e aí você reforça o nome delas, mas eu queria lembrar que, como você é funcionário hoje, né, da UERJ, do IBASE, né, e o IBASE ele tem atualmente, assim, mais recentemente, trabalhado um pouco com as pesquisas qualitativas, mas tem uma tradição de pesquisa quantitativa muito forte. Então, para você estar falando e estar trabalhando comigo em alguns textos recentes, né, que a gente nunca trabalhou junto, assim, só recentemente, como eu precisei de ajuda para entender a galerada aí das favelas, que eu falei, me dá um socorro aqui, Rafael, que eu estou meio perdida, tem muito tempo que eu não vou fazer pesquisa dentro da favela, eu vou fazer pesquisa com eles na delegacia, na penitenciária, mas na favela não. Me ajuda a entender como é que está esse movimento. E aí você entrou nos nossos textos com essa vertente. Né? Então, eu queria dizer que a sua origem do IBASE dentro da pesquisa quantitativa abre o caminho para a nossa próxima aula, que vai ser realmente esse debate entre quantitativo e qualitativo. E como que você consegue transitar tão bem nessas duas esferas. Né? Nós temos uma pergunta da Maria Venância, que eu acho que é uma pergunta que vai ser difícil para você responder, mas que é absolutamente importante nesse trânsito mesmo entre o quantitativo e o qualitativo, porque o quantitativo meio que não dá muita confiança para essa questão de estabelecer confiança, de ter... Então, a pergunta dela é a seguinte: quais estratégias foram usadas para estabelecer a confiança com os moradores e sujeitos da pesquisa em um ambiente dominado pela violência? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer, Maria Venância, né? Maria Venância Portela tem o nome de uma grande escola de samba. Né? Você gosta de escola de samba, né? Eu fui diretor da União da Ilha, e a União da Ilha é afiliada da Portela. A águia da União da Ilha é uma homenagem à Portela. Né? Bom, em primeiro lugar, a gente estabelece contatos com moradores das favelas, né? Para poder ter essa aproximação, existe um diálogo. E uma vez fazendo trabalho em campo, muitas vezes a gente tem que dialogar também com o tráfico, e tem que dialogar com a polícia e com o tráfico. Né? Existem também alguns protocolos que nós devemos seguir de segurança, né? de sempre deixar registrado quando a gente vai a campo, né? de ter certos cuidados, de assim que a gente sair da favela, a gente avisar alguém que a gente já saiu e deixar alguém de sobreaviso caso a gente não consiga entrar em contato. Né? A gente tomar seguir certos protocolos de segurança, por mais que a gente esteja habituado a fazer esse trabalho, assim, se eu estou lá trabalhando como um ativista social, é uma coisa, né? Eu estou lá todos os dias desenvolvendo um projeto social. Se eu estou fazendo uma pesquisa, a pesquisa em si já vai produzir uma certa instabilidade e uma certa desconfiança. Né? Então é preciso também você ter toda uma conquista, evitar tomar notas em campo,
Por isso que eu falei no início do meu comentário que a gente tem que ter o diário de campo, mas nesse tipo de atividade não é bom a gente estar tomando nota enquanto está fazendo a observação. Assim que a gente sai, a gente toma nota. Né? Hoje em dia, muitas pessoas preferem gravar. Oi. Nesse sentido, Rafael, tem 2 conselhos que eu dou para eles. Primeiro, você usar a câmera, que eles não ligam muito com câmeras. Aliás, eles adoram aparecer em câmera, né? E a segunda coisa é usar um microfone pendurado no pescoço e você ter o gravador no bolso e você ir falando e repetindo as coisas, porque aí você tem gravado a sua percepção. Agora está acontecendo isso, você fala com você mesmo. E aí você não aparenta estar tomando nota e, ao mesmo tempo, você está tendo o registro. Eu faço muito isso também. Como eu ando muito esquecida, né? Tomei muito remédio na vida, minha cabeça ficou meio esquecida. E aí eu faço isso. Eu uso um microfone de lapela e eu falo no gravador. O próprio... é um gravadorzinho desse tamanho, assim, do tamanho desse... sei como é que é. E aí eu uso o gravador como caderno de... Depois eu anoto no caderno de campo, porque tem que fazer a transcrição. Sim. E agora, como tem essas facilidades todas da inteligência artificial, é muito fácil fazer transcrição, né? Só tentando ajudar você a responder a questão da questão da confiabilidade. E está sempre assim... Eu escrevi um texto sobre isso muitos anos atrás, a questão do estabelecimento da confiança e risco. Para toda vez que você estabelece uma confiança, você está correndo o risco de perder essa confiança. Sim. Então, você tem que realmente estabelecer uma confiança bem genuína, né? Não adianta você ficar de fingimento, né? A Alessandra estava me lembrando uma vez que eu fiz uma besteira, que eu sempre faço besteira. Aí eu fiz uma besteira nós chegamos no campo e uma senhorinha muito assim frágil tal, e o neto dela era o que as professoras denominavam de encapetado, né? Então eu cheguei lá para fazer a entrevista com ela e o nome dela, isso foi em 1980 e pouco, 88, e a Alessandra estava junto comigo. Aí a Alessandra falou assim, Carmo, você lembra que você fez isso? Eu falei, não lembro, Alessandra. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei para a mulher, ela falou assim, professora, eu falei, como é o seu nome? Ela falou, Gessi. Eu falei, olha que nome legal, nome de sabonete. E assim, aí a Alessandra olhou para minha cara assim, mas eu fui genuína, eu fui autêntica. E ela não tomou aquilo como se fosse uma coisa pejorativa. Ela falou assim, eu também gosto do meu nome porque é nome de sabonete. Então, assim, a questão da confiança, do risco, passa por essas besteiras que a gente fala, mas também passa pela sua genuinidade, né? Pela sua autenticidade. E a gente não pode perder essa autenticidade. E eu sei que você é muito isso, quando você fala da Portela, da escola de samba e dos morros, você fala da sua vivência cotidiana, que é assim que você vive, né? Hoje menos porque você está com a sua mãezinha aí te prendendo um pouco em casa, mas você sempre foi dessa vivência do meio do samba, né? do afro-reggae, dos movimentos sociais, é uma pessoa que lida muito de perto com as comunidades, então você não tem dificuldade de fazer esse contato. Eu tenho mais dificuldade, até por conta da minha postura muito acadêmica e tal. Mas aí eu uso os meus alunos como intermediadores. Tem outra questão aí, vamos colocar, Zé Augusto? A questão da Isabelle, tá? Obrigada pelas contribuições, professor. Esse conceito de hereditariedade social, o que o senhor citou, é aplicado somente na área da saúde? É uma pergunta bem interessante. Olha, é uma boa... Isabelle, na realidade, assim, foi um conceito que nós criamos assim, na hora ao constatar essa realidade. Então, ela pode ser aplicada em outras situações, né? Então, eu nunca parei para pensar nisso, não. Olha a importância do debate. Você está me colocando uma questão absolutamente interessante. Eu acredito que sim, que possa ser aplicada em outras áreas.
né? Ela foi pensada para a área da saúde porque nós estávamos fazendo um suporte para as intervenções da Secretaria de Saúde nas favelas, entendeu? E tentar fazer essa análise. Então a gente construiu esse conceito, inclusive porque, olha só, a percepção de certas pessoas com baixa escolaridade era de negação da hereditariedade de que a tuberculose fosse contagiosa e de uma crença de que ela era hereditariedade a partir do seu contato pessoal de história de vida. Né? De história de vida. Né? E muitas vezes, né, você tratar como ignorância uma questão que é uma percepção social é não entender como a realidade está gritando para aquela pessoa. Tá. Né? Então é isso, né? É isso. Eu acho que é um conceito bem interessante. Eu não tinha ouvido falar dele, mas é um conceito que, na prática, eu conheço bem esse conceito, porque, por exemplo, existe um credo, tanto pela escola quanto pelos próprios alunos que fracassam, que é hereditário, porque o meu pai fracassava, o meu pai ele ficava reprovado sempre, tia. Todo dia, ele reprovou muito, então eu também herdei isso dele. Eu reprovo, entendeu? Então, assim, essa coisa de reprovação, e quem fala isso muito direitinho, se você conhece, né? Não sei se você conhece bem, mas se você conhece de vista ou de nome, é a Suziane a Vasconcelos, né? Que agora está morando lá em Cabo Frio, e agora está trabalhando de volta numa escola pública. A Suziane escreve na tese dela sobre evasão escolar e repetência muito sobre isso, quer dizer, como é que os alunos e os professores atribuem a questão do fracasso escolar e das dificuldades na escola. Eu sou burro mesmo porque a minha família só tem gente burra. Então, assim, eu não consigo passar de ano porque todo mundo repete na minha casa. Então, assim, é muito interessante esse conceito de hereditariedade das coisas que não são hereditárias e jamais serão, porque é muito comum usar isso. Tem uma outra pergunta da Naara. Naara é nossa representante de alunos da nossa turma. Como os autores definem o lugar perigoso no contexto da pesquisa etnográfica? Em geral, né, assim, essa coisa o que existe muito é o discurso sobre as classes perigosas, né, que são discursos preconceituosos, né. Esses lugares eles são inerentemente perigosos porque eles estão com domínio territorial de grupos faccionados e de milícia. Até retomando a perguntas anteriores, às vezes há mais problema para fazer pesquisa nas áreas de milícia do que nas áreas de tráfico. Não que no tráfico seja fácil, porque na área de milícia são agentes de Estado, que estão operando atividades criminosas, né? Então, esses inclusive têm maior temor de se exibir, de aparecer, e muitas vezes o traficante é tipo Cidade de Deus, né? Às vezes o cara tem orgulho de aparecer como manchete de jornal, mas de qualquer forma tem que ser conversado, né? Então, essa questão do lugar perigoso, né? A gente tem que, assim, a gente define o lugar perigoso, porque os índices já mostram isso mesmo. Né? Esses lugares têm um certo domínio, controle territorial. Por exemplo, eu dou aula à noite, muitos alunos que moram em determinadas favelas precisam sair um pouquinho antes do final da aula, porque tem problema de restrição de horário para entrar e sair, né, na sua favela. Né? Recentemente teve uma guerra no Morro dos Macacos, alguns alunos meus não estavam indo nem à aula. Né, que são oriundos do Morro dos Macacos. Então, assim, a grande questão na realidade, assim, não é como se define esses lugares perigosos, mas muitas vezes o que o pesquisador entende como perigoso. Porque existe também um discurso de que essas classes já são, por natureza, perigosas. E aí tem a questão do comprovante de residência. Muitas vezes, eu estudei num colégio público, mas um colégio público federal, que é o Colégio Pedro II, muito conhecido. Então, e no Colégio Pedro II, ele tinha pessoas de várias classes sociais. Na minha época, não tinha nem concurso para o Pedro II. Você era bom aluno em escola do município do estado e você era encaminhado para o Pedro II. Eu costumo dizer que era uma forma de ação afirmativa sem saber que era ação afirmativa. Depois é que foi criado o concurso e agora que está tendo ação afirmativa de fato. Então, eu tive muitos alunos, muitos colegas que vieram de favela. E aí, quando eu comecei a fazer 17, 18 anos, esse pessoal começou a ir trabalhar, alguns já trabalhavam antes.
mas em geral com menos de 18 anos é numa economia informal, eles pedindo para ter comprovante de residência no meu apartamento, na minha casa. Por quê? Porque havia dificuldade até de conseguir emprego pelo simples fato de dizer que morava no Borel, de dizer que morava na favela do Lixão, de dizer que morava em Vigário Geral. E isso existe até hoje. Né? Por exemplo, morador do Complexo da Maré, ele diz que mora em Bom Sucesso, Ramos, Olaria, que são os bairros fora da favela que estão no entorno ali. Eles não dizem que... Mas não é que... Muitas vezes não é que eles tenham vergonha por eles mesmos de morar na Maré. É que se eles disserem que vão morar, que moram na Maré, eles já começam a ser subjetivamente tratados de uma outra forma. Para conseguir emprego, às vezes pelos colegas da faculdade, pelos colegas do colégio, né, pelos colegas do local onde estão tendo uma iniciação esportiva. Então, muitas vezes, a gente tem que qualificar o que a gente está entendendo como perigoso, como violento. Né? Aqui existe, o perigo existe. Tá, tem um outro detalhe, é que esses lugares são lugares não só socioeconomicamente falando, ou com relação à dominância política social e de poder pela milícia ou por outras gangues, mas tem lugares de risco físico mesmo. Por exemplo, quando está chovendo, você não pode ir em algumas escolas e nem elas funcionam, porque o Rio de Janeiro não é uma chuvinha como é aqui de Feira de Santana, que é só aquela chuvisquinho, não. Lá é enxurrada mesmo. Se você tiver no lugar de chuva naquele horário, você pode não ir para casa. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo uma pesquisa e lá na Filadélfia mesmo, e deu uma notícia de que ia ter uma nevasca. Mas a gente não deu muita confiança. E eu chamei uns amigos meus, até alemães, mas migrantes na Alemanha. Então, eles eram africanos e era um casal, casal novinho. Eu falei, por que vocês não vão lá para casa para a gente trabalhar essa categoria que a gente estava trabalhando, que era até a questão, na época, era a questão da territorialidade, da diáspora, uma coisa assim. Eu lembro até o meu marido, nesse dia, estava na minha casa, que era uma coisa difícil, que ele morava no Rio de Janeiro, né? Então, eles foram para lá, para minha casa, e ficaram lá. De repente, bateu uma nevasca, tinha 1 metro de neve do lado de fora, e eles ficaram lá em casa dormindo 2 dias. Então, assim, Nara, não é só uma questão de o que é perigoso, no ponto de vista do pesquisador, é do próprio ambiente, né? Você, por exemplo, você lembra, há pouco tempo atrás, uns atores foram fazer um filme na beira do Rio São Francisco e morreram afogados. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando quando fala em locais perigosos. É locais perigosos tanto para a população, que a gente está investigando, mas também para a segurança do próprio pesquisador. E você tem que medir até que ponto você está disposta a entrar numa prisão e ser feita de refém, que é isso que a gente corria o risco todos os dias quando entrava na prisão. Né? Você tem saber que se você entrar na favela, você pode levar um tiro da polícia, né? Que geralmente os milicianos e os traficantes respeitam mais quem está visitante do que a polícia. A polícia usa você como parede. E aí você tem que se esconder dos policiais para você não ser misturado com a população, porque eles podem te confundir e ser baleado. Já aconteceu isso com um aluno meu da medicina, que foi fazer trabalho voluntário na favela. Então, assim, a questão dos locais perigosos não está definido por autores, está definido pela própria circunstância do local que você está, seja aqui no Brasil, seja em outros países, tá? É isso que a gente está falando. A Alessandra é minha aluna desse cursinho, ela é minha orientanda de mestrado, é a única que conseguiu ficar comigo até agora. Vamos lá. Quais lições metodológicas outros pesquisadores podem aprender com os desafios enfrentados nessa etnografia? Olha, por isso que, em geral, toda boa etnografia deve, nas suas conclusões, em geral, não precisa ser uma conclusão formal,
apresentar possibilidades investigativas que ainda podem dar continuidade àquela pesquisa. Né? Isso. Isso é fundamental. Então, assim, muitas vezes, né, um bom etnógrafo, porque assim, a gente nunca consegue falar tudo de tudo. Então, a gente pode apontar caminhos possíveis, né, de se dar continuidade. Outra questão, quando a gente está trabalhando, né, com uma realidade, a gente sabe que o que a gente está observando vale para aquela realidade, para aquele local, naquele momento histórico-social. Isso. Bem Né? falado. Pode até ser que no mesmo local, antes e depois, a realidade seja outra. Porque as coisas são dinâmicas, as coisas são fluidas. Né? Quando eu comecei a trabalhar com comunidades de favelas, né, na década de 90, a principal milícia era de Rio das Pedras, que depois até fui fazer um trabalho sobre ela, né? Mas assim, você não tinha tanto domínio de milicianos no Rio de Janeiro. Não. Posteriormente, passou até novela romantizando miliciano, né? Acho que é Duas Caras o nome da novela, um negócio assim, né, do Aguinaldo Silva. Né, novela da Portelinha, inclusive, né? Falava a favela da Portelinha. Agora eu só assisto dorama, nada de favela mais. Então, o que acontece? A gente tem até uma romantização dessa coisa. Isso. As realidades mudam muito, elas são muito dinâmicas. Né? Hoje, a Vigário Geral, que é onde eu comecei a trabalhar nesse tipo de projeto na década de 90, está dentro do complexo de Israel. É uma narcomilícia evangélica. É uma realidade totalmente diferente. Né? E, ao mesmo tempo, com permanências e modificações. Então, a grande questão é: você tem que ler outras etnografias, você tem que participar de eventos, de congressos, né? Ser aluno da professora Carmen já ajuda bastante. Tá? Ela não gosta de ser elogiada, mas eu gosto de elogiá-la. Né? E você ter vivência, né? E se colocar ao debate. É importante que você tenha sempre aconselhamentos com pessoas mais experientes. Né? Então, assim, não existe também uma fórmula pronta. Quando teve a pergunta anterior, como separa o pesquisador do humano, que isso é um esforço, mas é muito mais uma utopia do que uma possibilidade total. Isso. Né? A gente tem essa questão. Né? O importante é você respeitar o acúmulo que a etnografia tem ao longo desse tempo todo. Né? Especialmente, no caso aqui que a gente está com a professora Carmen, os estudos etnográficos na área da educação. Né? Não quer dizer que você não possa discordar de certas coisas, etc. e tal, mas até para discordar você tem que ter um embasamento do que já foi feito antes. Então, lê Marli André, lê a professora Carmen Lúcia, lê etnógrafos de outros campos que não só da educação, né? Já vai te ajudar bastante. E nada te impede de você desenvolver metodologias suas, mas as metodologias não são criadas do nada. É isso. Vamos lá, a Rosiane. Rosiane é um doce. A maioria das minhas alunas são muito graciosas, porque são professoras também, né? Então, são pessoas assim carinhosas com a gente. A Rosiane é um caso desse também. Como os resultados dessa pesquisa podem contribuir para políticas públicas em territórios violentos, especialmente na área educacional? Olha, isso aí a gente sabe que existe uma distância grande, né? Vamos lá, Rafael. Mas já é um avanço, por exemplo, como a Carmen falou, antigamente o IBASE só fazia pesquisa quantitativa, hoje trabalha também com qualitativo. E mais importante ainda que órgãos que são formuladores de políticas públicas, como o IPEA, já passem a reconhecer isso. Hoje a gente está numa luta do Pereira Passos, Instituto Pereira Passos que a gente colocou, e que o próprio IBGE passe a ter estudos etnográficos, né? Sem desconsiderar que o foco do IBGE deva ser dados quantitativos. Mas o fato de você ter o foco no quantitativo não significa que você não possa ter interpretações qualitativas e vice-versa. Vocês viram que eu citei alguns dados do IBGE e do Instituto Pereira Passos, né, para poder embasar também a etnografia. A diferença é o foco, para onde a gente vai e tal. Então, assim, como pode embasar a formulação de políticas públicas? Em primeiro lugar, a produção dessas pesquisas já podem subsidiar textos para debate em sala de aula. Então, mudar a cabeça do docente lá na ponta, né? Lá na nossa formação. Segundo lugar, quando a gente apresenta esses dados para os formuladores de políticas públicas.
a gente ir para o debate. Né? Terceiro lugar, toda produção de conhecimento científico é para se lançar o debate e para a gente tentar dar visibilidade a eles. Mas o principal, que aí qual é o nome da menina que perguntou? Qual o nome dela? Foi a Rosiane. Rosiane, mas o fundamental, nesse caso em particular, é dar visibilidade a populações que são marginalizadas e invisibilizadas. Né? Por mais que essas pessoas estejam no nosso cotidiano, a gente dá visibilidade a elas. E outra coisa, é trazê-las para a escutativa sobre o que elas querem na formulação de políticas públicas. Né? Trazer essas pessoas para opinar também. Eu tenho uma estratégia. Desde quando eu voltei do exterior, eu fui convocada pelo INEP, por exemplo, que tinha uma trajetória de pesquisa quantitativa, mas mais qualitativa também. Mas eles tinham, tipo assim, perguntas formuladas que eles queriam as respostas também previsíveis, para confirmar as estatísticas do IBGE. O que a gente fazia, pedir o dinheiro, né? Pedir o financiamento, eles davam o financiamento e a gente fazia, tipo assim, meio a meio, uma resposta mais ou menos para responder o que eles queriam, porque senão o dinheiro secava ali mesmo. E, por outro lado, a gente colocava assim, indícios, assim, informações que podiam ser usadas de políticas públicas, dando aquela denunciada sobre o que estava acontecendo e que poderia ser mudado a partir das pesquisas etnográficas. Então, isso a gente fez ao longo de vários anos, porque antigamente era assim, etnográfica, então a gente não vai financiar. A partir desse momento, eles começaram a ficar mais impulsionados até pela pesquisa internacional, né? E pelos trabalhos como do Becker e outros, do Gilberto Velho, e tudo aqui no Brasil e tal, impulsionados a começarem a financiar. Se o Estado, se o federal está financiando, ele quer obter respostas. E se a etnografia pode dar respostas que vão denunciar o próprio Estado, entra em conflito. Então, o que a gente faz é usar as vozes dos pesquisados para um pouco informar essas políticas de como elas poderiam ser. E aí tem alguns casos, Rosiane, que a gente não tem como. Né? Por exemplo, eu fiz a pesquisa das mulheres presas, e já a Sandra falou com vocês e tudo, e a gente não tinha como denunciar o que a gente viu, o que a gente presenciou, o que a gente ouviu, para o Ministério da Justiça e para tinha a secretaria ou o ministério, não é da defesa, não, mas era tipo uma coisa bem alta, assim, em termos de denúncias sobre políticas públicas equivocadas. E a gente não tinha como fazer isso. Né? E o que a gente fez? A gente fez um pacotão e fomos lá na Corte de Haia e depositamos lá. Tem uma caixa lá que você pode depositar o que você quiser. Então, na Corte de Haia, a gente fazia as denúncias que não poderiam ser ouvidas no Brasil e que talvez não tenham solução nos próximos 100 anos, que era, por exemplo, aquele caso que a Sandra citou das mulheres presas terem filhos amarradas e algemadas atrás do camburão, né? Onde elas eram obrigadas a terem filhos com roupa e tudo. Quer dizer, esse tipo de violência que o serviço público impõe aos prisioneiros, como se eles fossem menos gente do que nós, isso é uma coisa que o Estado provavelmente não iria querer que a gente escrevesse no papel. Como a gente sabia disso, a gente escreveu a situação, descreveu, escrevemos as teses, mas no relatório oficial a gente só escreveu as coisas menos problemáticas. Então, é esse o conselho que a gente dá. A gente pode influenciar a política pública? Pode, mas a gente perde o financiamento. Então, a gente tem que ponderar até onde nós vamos
alimentar uma denúncia que vai contra o próprio cara que deu dinheiro para a gente, né? E até onde vai essa medida de denúncia e de provocação, e ao mesmo tempo não deixar de fazer a denúncia. Aonde a gente vai fazer, a gente não sabe, mas a gente vai procurar qual é a fonte certa. Então, nós tivemos durante muito tempo, por exemplo, o Ciro Darlan, como gestor da parte jurídica dos menores infratores no Rio de Janeiro, até chegou um ponto que ele fez tanta coisa do bem para os meninos que ele saiu, ele teve que sair. Ele foi tirado e foi colocado um outro juiz no lugar dele. Então, a consequência é sempre você penalizar quem faz o serviço de ajuda às pessoas que são invisibilizadas. Daí a importância tão grande dessa aula do professor Rafael falando sobre a invisibilidade das pessoas e das comunidades menos favorecidas nesse país. Desculpa. Aliás, o Ciro Darlan, ele foi vítima de lawfare, né? Que é o uso da justiça e do processo para perseguir pessoas, né? E isso existe tanto no Poder Judiciário como na administração pública. E isso se constitui também numa forma terrível de assédio moral institucional. Ele fazia o bem dentro de uma instituição que era para punir os menores, né? Que existe uma política no Rio de Janeiro, não sei se aqui tem, que o menino é menor, mas tem que ser julgado como se fosse maior. O de menor é sempre de menor só para poder tirar vantagem e não ir preso. E o Ciro Darlan não acreditava nisso, ele realmente julgava os meninos dentro de uma política bastante mais justa, vamos dizer assim, do que a maioria dos juízes. E por isso ele foi penalizado e foi afastado do cargo dele justamente por causa disso. É o assédio moral ou uma coisa assim meio enviesada, né? Uma violência, né, contra um juiz que fazia o trabalho dele, né? Aí nós temos outra pergunta da Paloma. A Paloma fala que o Leonardo Boff diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Assim, cada pessoa tem uma perspectiva única, limitada sobre o mundo, baseado na sua própria experiência, posição e lugar de fala. Eu acho que então afirmar que a sua experiência com a etnografia, alguns estereótipos, preconceitos puderam ser desmistificados, repensados, conceitos, etc. Nesse sentido, a etnografia. Eu acho que você é um recorte que permite romper barreiras, reler o mundo, abrir os olhos, oportuniza a construção de uma imagem mais completa da realidade. Parabéns, professor Rafael, seu trabalho é motivador. Paloma é uma aluna brilhante que nós temos e eu gosto muito quando ela pergunta, e eu falei, pergunta, Paloma, pergunta, que ela sempre faz uma pergunta boa. E citar o Leonardo Boff no contexto das políticas públicas e da influência de um grande mestre, né, nas políticas públicas, que eu acho que é bastante oportuno. De dizer que ele está falando o que a gente fala é um elogio, Paloma, não é, Rafael? Vamos lá. Aliás, Leonardo Boff foi nosso colega na UERJ, do Departamento de Filosofia. Exatamente. Né? Não, olha, queria agradecer o elogio. E é isso. Todo ponto de vista é o ponto de vista de quem o emite. O importante é a gente ter o esforço de fazer a nossa descrição, a nossa narrativa, a nossa construção etnográfica a mais séria possível e lançá-la ao debate, até porque a gente não pode ter a pretensão de sermos donos da verdade. A gente vai apresentar um ponto de vista, uma forma de analisar as coisas. Não deixa de ser uma opinião, mas é uma opinião embasada e com método científico, né? Tem gente que não gosta quando eu uso o termo opinião para esse tipo de coisa, mas acho que é uma opinião, sim, porque a opinião ela não precisa vir descasada de uma argumentação, a opinião não precisa ser achismo, né? Eu fico até envaidecido com a citação ao Leonardo Boff, porque o Leonardo Boff pagou um preço muito caro, né, para muitas coisas na vida. Então eu fico até
feliz. E no mais dizer que Paloma é o nome da filha do Jorge Amado, né? É? Paloma é o nome da filha do Jorge Amado, já que a gente está falando aqui da Bahia. É uma querida nossa É. aqui, é uma querida. Tá sempre muito assim combativa também, como você está com o pai doente, você está com a sua mãe doente, né? A pessoa que está ali na luta e está aqui firme com a gente, sempre acompanhando as nossas aulas e dando o máximo que ela pode. Obrigado, Paloma, tá? Todos os nossos alunos são muito queridos, assim, tipo assim, Que bom. o José fazendo esse trabalho espetacular, está pensando que José é técnico de TV? Não, ele está aprendendo agora, né? Assim, Uhum. a Rosiane, a Alicia, a Paloma, o Cristiano, queridinho, a Laíla, que foi comigo agora para o Maranhão, eu tive um piripape lá de arritmia, e ela ficou botando meinha no meu pé, assim, tipo assim, não posso fazer nada, posso botar meinha no seu pé, tipo assim, a Alessandra, que é querida, e as pessoas moram longe, estão aqui com a gente, dão aula e largam as suas aulas para assistir a gente, então é um grupo muito querido mesmo, sabe? Eu tenho aprendido a respeitar cada dia mais a presença deles nesses momentos de aula online, porque eles estão dentro das suas próprias casas, tirando das suas... Como você e eu, né? Só que, como eu já falei, eu estou sozinha aqui, então é mais fácil para mim. Mas eu queria realmente agradecer a todos, a Ilana, uma menina lindíssima, maravilhosa, a Alicia, a Venância, tem um grupo grande, são 24 alunos que estão comigo desde o início. No início teve alguns contratempos, mas agora eles estão cada dia mais próximos e cada dia mais atuantes nessas nossas horas de, de, de conversa, né? Que eu convido uma pessoa tipo não do nosso nível, né? Tipo Menga Ludic, a Beth Macedo, né? Essas pessoas fora da curva, e Uhum. convida a gente normal, que nem nós, assim, você, a Sandra Maciel, as pessoas do dia a dia do nosso trabalho como professor, né? Mas eu fico muito contente de, num momento um dia tão difícil para mim, ter você comigo aqui, tá? Desculpe. Nada. Professora, olha, em primeiro lugar, quero dizer uma coisa. Para mim é uma honra ser convidado pela senhora e ser reconhecido pela senhora. Senhora, você sabe que é só a forma respeitosa porque eu te chamo de Carmen diretamente, né? E queria dizer o seguinte, que numa região como o Recôncavo da Bahia, o Recôncavo baiano, estudos com uma riqueza cultural, com tanto patrimônio imaterial, com tantas Não é? manifestações por aí, estudos etnográficos na educação e para além da educação podem e devem acontecer, né? Exatamente. Eu acredito muito, né, no saber produzido a partir dos locais, né? Sem nenhum prejuízo da gente ter também as universalidades, né? Aliás, um grande pensador brasileiro, completaria 110 anos esse ano, veio do Recôncavo, de Santa Amaro da Purificação, que é Alberto Guerreiro Ramos. Em setembro Verdade. desse ano, ele completaria 110 anos se vivo estivesse. E ele tinha o conceito de redução sociológica, que é sem desprezar a produção intelectual universal, mas se apropriar dela para, a partir dela, construir um pensamento local, brasileiro, né, das periferias do mundo, mas sem essa ideia de rejeitar a construção feita nos países centrais em termos de conhecimento. Né? Foi pensando na vivência que eu tenho com os nordestinos a partir da minha própria casa, que você conhece o Gilson, Sim. que é uma figura maravilhosa que eu tenho na minha vida, e pensando nos trabalhos que os meus alunos desenvolveram nas favelas, que são povoadas pelos migrantes nordestinos muito mais do que qualquer outro grupo, é que eu falei que seria uma oportunidade incrível para mim vir para cá e começar a trabalhar como professora novamente. Eu gostaria que esses alunos ingressassem nessa vida de fazer etnografia, né? Porque seria uma ferramenta muito impulsionadora
das vozes desses lugares. Foi esse o meu pensamento. E o programa, o PPG-CID, ele tem essa característica de ser um programa sobre a diversidade, sobre a questão da inclusão, sobre a questão da superação das dificuldades, tem muito a ver com o meu trabalho, esse trabalho aí, tá? Então, nós temos mais 10 minutos, nós temos o agradecimento de todos também, mas a gente queria que você encerrasse com a sua sabedoria, né? E que você falasse um pouco sobre o que se está fazendo com relação à questão da inteligência artificial, como que pode esse movimento de virada paradigmática no mundo vai impactar a nossa vida. Como que você pensa isso? Eu sei que você não é dessa área, eu também não sou muito, estou pesquisando isso só há uns 5 anos, mas assim, como é que você pensa que nós vivemos a virada, eu vivi, né, a virada do rádio para a TV, né, e depois da TV para a internet, mas você viveu pelo menos da TV para a internet, e Sim. Agora está vivendo da internet para a inteligência artificial. Como é que você vê, nesse momento, a interação? Por exemplo, eu vi outro dia, você mesmo contando para mim, que o miliciano, não, o traficante mais famoso do Brasil vive em Nova York. Então, como é que isso impulsiona essa coisa das gangues no Rio de Janeiro, especialmente, no mundo de um modo geral? Como é que a inteligência artificial está provocando uma mudança nas interações legais e ilegais, né, no mundo? A gente já viu o caso do Bolsonaro, não precisa falar sobre fake news, que a gente já está presenciando isso, mas de modo mais positivo, tá? Bom, em primeiro lugar, já que hoje a gente está fazendo uma ode à Bahia, já até falei do aniversário do meu pai, um outro baiano, Gilberto Gil, ele disse já, há 50 anos atrás que cérebro eletrônico nenhum me dará conforto no meu caminho inevitável para a morte. Né? Então, em primeiro lugar, a gente sabe que certas mutações já eram previsíveis, apenas o ritmo em que elas estão sendo implementadas, a gente não dá muita conta, né? Está vindo mais rápido do que a gente imaginava. E, em primeiro lugar, a gente tem que ter discussões éticas sobre a implementação da inteligência artificial, como de resto a gente tem que ter também em relação à genética, à engenharia genética e outras mutações para além da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial casada com a questão da engenharia genética, as manipulações, e num momento em que a gente está tendo essa questão do neofascismo, eu prefiro usar neofascismo do que fascismo, sem desconsiderar que é fascismo, porque eu acho que o fascismo do século XX é uma experiência histórica muito bem determinada, e eu gosto de trabalhar com rigor nos conceitos. Eu admito ser um fascismo, mas é um fascismo de uma outra forma. E até o racismo no Brasil ele é muito eivado da estrutura do fascismo do século XX. Tem até um texto do Muniz Sodré, o livro dele, O Fascismo da Cor, que ele mostra isso, né? Ele trabalha com isso. As concepções que alimentaram o fascismo na Europa e também nos Estados Unidos abasteceram a forma brasileira de ser racista. Né? Nós temos o fascismo da cor. Né? Então, eu diria que assim, a questão positiva que a gente tem é de estar sempre humanizando. Né? Falou aqui como separar o pesquisador do humano, e por mais que a gente faça isso como um esforço, a gente sabia que é o humano que nos dignifica. Que é humano, e que, inclusive, quando a gente busca o distanciamento, é para a gente se reencontrar com a condição humana num outro patamar, né? De uma forma que permita à humanidade avançar cada vez mais. A gente tem que saber que certos avanços tecnológicos são difíceis de serem impedidos, então a gente tem que investir no debate ético, no debate do que é correto. Né? O crime se globaliza porque a gente vive uma sociedade globalizada, como os franceses dizem, mundializados. Né? Então a gente sabe que essas coisas vão acontecer para o bem e para o mal, como a caixa de Pandora, né? Como vários mitos, né? Coisas boas e coisas ruins surgem, mas sempre resta a esperança. E eu acredito também que a gente tem que saber fazer o bom uso da inteligência artificial.
Assim que surgiu a internet, havia muito pessimismo sobre o uso da internet na educação. Nós não estamos aqui Exato, dialogando à distância? exato. É exatamente a internet que me permite estar aqui dialogando com vocês hoje. Então a gente tem que ter essa Rafael, percepção. outra coisa, você vem de uma vivência, você teve uma das melhores universidades, né, do país, você teve na UF, no Rio de Janeiro, depois na USP, depois na Universidade de Londres, eu acho, eu não sei Sim. direito o nome da universidade. Como que você... E eu fui convocada para cá, e você está num momento assim, de divisória, né? Daqui a pouco você vai se aposentar também, esse momento de viver como professor visitante em outros estados e trazer essa vivência internacional tem provocado uma certa tensão assim na minha vida, e sempre provocou, né? Você sabe disso, porque eu sou uma cidadã do mundo, né? Como é que tem sido isso para você? Assim, como que você vê esse processo de internacionalização, como a gente chega no Brasil e as pessoas falam assim, mas você veio da USP, você veio de Londres, você não sabe nada, não entende nada da gente aqui. Como é que você tem vivido isso assim ao longo da sua carreira e como é que você vê, no meu caso, que você me conhece, né? Quando eu cheguei na UERJ, você estava chegando também, o posicionamento dessa rejeição, eles admiram as pessoas de outros países, a gente tem até apelido de, não macaquito, mas tem, né, vira-lata, essas coisas assim, né? Porque a gente copia muito o exterior. Como é que você tem vivido essa experiência fora, dentro, dentro, fora, de longe, de perto? Como é que é isso? Olha, assim como você, eu já tive muitos conflitos. A grande importância, o mais importante é a gente saber tirar a dimensão positiva dos conflitos. O tensionamento faz parte das relações humanas, a gente tem que ter maturidade de lidar com isso. E na realidade, muitas vezes, quando a gente tem uma experiência internacional ou uma experiência de um outro estado, como o caso da USP, e depois voltar para o Rio de Janeiro, né? E repito, nós não somos donos da verdade, mas a gente traz certas formas diferentes de olhar. E é próprio da produção do conhecimento evitarmos a endogenia, né? Trazer novas questões para o debate. Então, é óbvio que vai haver estranhamento, é óbvio que muitas vezes pode haver tensionamento, mas o importante é que, uma vez havendo esse tensionamento, depois a gente tem um outro momento de congraçamento, e aí tem que ter maturidade de saber lidar com isso, né? Da gente saber lidar com essas questões. Nem sempre, quando a gente tem um estranhamento, as coisas podem ser assim tão problemáticas como a gente está parecendo. Muitas vezes a pessoa está te apontando caminhos. E você pode até não concordar com esses caminhos, mas no limite, o caminho que a pessoa está te apresentando te leva à reflexão, te leva ao debate. O problema é que a gente também está vivendo um período de intolerâncias. Intolerâncias as mais diversas, e de intolerâncias e cancelamentos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, dentro do AfroReg, trabalhei em um programa chamado Segunda Chance, que é um programa de geração de emprego e renda para egressos do sistema penal. E o que acontece? Muitas vezes o AfroReg, antes da pessoa ser presa, o AfroReg negociava a rendição de traficantes. E a gente se comprometia a acompanhá-los dentro do sistema penal. E eu acompanhando dentro do sistema penal, a gente viabilizava processos educacionais dentro do presídio. O governo do estado do Rio tem o DEGASE, que é o sistema educacional para dentro dos presídios, mas nada impede que, com autorização do juiz, né, você ter ONGs e ONGs trabalhando com cursos profissionalizantes dentro da cadeia. E quando a pessoa saía da cadeia, a gente já tentar conseguir arranjar um emprego para o cara. Algumas empresas famosas, outras nem tanto, outros foram trabalhar com a AfroReg. A gente, às vezes, negociava a rendição da pessoa. Tá? E aí não entra na minha cabeça que a gente pensa assim, da gente dar nova chance, nova oportunidade a pessoas que cumpriram, que pagaram a sua dívida com a sociedade, e a gente querer cancelar pro resto da vida as pessoas por diferenças ideológicas ou de opinião. Eu acho que todos merecem uma nova oportunidade, né? Claro que existem penas a serem pagas, questões a serem colocadas, mas muitas vezes a gente está vivendo muitas intolerâncias. E muitas vezes as coisas não são o que aparentam ser. Muitas vezes diferenças de opinião estão provocando discursos de ódio. Né? E eu vivenciei muito isso quando eu fui para a UERJ, quando eu vim para outro lugar. Primeiro que eu tinha experiência prática de favelas, eu dizia, olha,
as realidades das favelas podem ser outras. A gente tem que ter um outro olhar com relação às populações que vivem nas favelas, né? E a gente pode ter uma outra perspectiva, né? Talvez não se, talvez o que se esteja colocando nos estudos, não sei, que os dados sejam apresentados, precisassem ter um outro olhar. E muitas vezes esse meu papel outsider gerou muitos estranhamentos e muitos conflitos. Hoje nem tanto. Hoje até muitas coisas que eu apresentei, né, estão até mais aceitos, porque hoje em dia tem uma população universitária de origens das classes populares de negros muito maior do que antes. Né? Antigamente contava-se nos dedos. Aliás, quando eu passei no concurso para a UERJ, muitas vezes eu era confundido com servidor técnico administrativo ou terceirizado. Nossa, é Né? mesmo, Rafael? Sim. Ou que no máximo eu deveria ser um professor substituto. Né? No máximo, professor substituto. Né? Então, eu vivenciei isso, eu passei por essas situações. Né? Então a gente tem que saber que, por exemplo, você ser assim, um dos poucos negros que estão numa universidade prestigiosa na faculdade de educação, que era o caso, você tem que saber que você também você tá sendo importante. Já havia outros negros, mas eram poucos. Né? No meu caso, eu lembrei de uma coisa assim inusitada, mas é importante. Eu era mulher de militar, né? Meu marido era brigadeiro da aeronáutica. E eu era amiga pessoal do Paulo Freire, mas eles preferiam me taxar como imperialista da ditadura militar do que como amiga amiga pessoal e de esquerda do Paulo Freire. A dubiedade era tanta que eles não sabiam onde me enquadrar, mas preferiram me enquadrar como imperialista. Agora, Luiz Carlos Prestes foi militar, Apolônio de Carvalho foi militar, como se Milton a Temer foi herança militar. do meu marido fosse atávica, assim, tipo, você está dormindo com um cara, então o cara é militar, você também é, né? É tipo assim, está acontecendo o que aconteceu com você. Como você tem esse estereótipo, né? Um homem grande, negro, e você não pode ser professor, ainda mais. E mesmo na UERJ, você imagina na PUC, na UFRJ, na UF, né? Que são universidades muito mais elitizadas do que a UERJ, que a UERJ a gente está em casa, né? A gente chega naquele prédio ali e fala assim, estou em casa. Quando eu cheguei ali, eu falei assim, gente, eu estou em casa. Aqui tem gente de tudo quanto é lugar, tem gente da periferia toda do Rio de Janeiro, é aqui que eu vou me dar bem. Eu falei, me segura porque eu vou ficar aqui 20 anos e fiquei 22 anos. Eu acredito que você também, né? O estranhamento é só inicial, né? A gente tem que ter maturidade para lidar com isso. E outra coisa, eu imagino que nesse grupo aqui estejam muitas pessoas já com experiência docente, seja na escola básica, seja na universidade. Qual o professor que nunca teve conflito com o aluno? Às vezes a gente tem que ter maturidade, saber lidar com o conflito. Eu não estou nem discutindo se o professor está certo ou está errado, mas a gente tem que saber lidar, tem que ter maturidade. E muitas vezes o papel da instituição é mediar conflitos também. Né? E muitas vezes, quando não se quer mediar conflitos, porque a pessoa é vista como inimigo, como outro, né? A gente está reforçando as intolerâncias, por mais que a gente tenha o discurso da tolerância, da valorização da diversidade, da valorização, né, de um pensamento plural. O próprio nome, universidade, já deveria abarcar a ideia de pluralidade e de uma maior aceitação de ideias divergentes. Né? Não é próprio da universidade produzir consensos. Os dissensos também são importantes, desde que sejam dissensos respeitosos e com debate. Né? Eu fui aluno do professor Milton Santos, um outro baiano, né? Também oriundo do Recôncavo. Não, ele não era do Recôncavo, não. Mas ele dizia o seguinte: não, o intelectual não pode ter medo da solidão, não é próprio do intelectual temer a solidão. Rafael, infelizmente a gente vai ter que largar a mão de você, porque os alunos têm suas tarefas, têm outras lives para fazer, outras vidas para viver e outros momentos da vida, e a gente vai ter que encerrar esse nosso encontro tão prazeroso, tão delicioso, vamos dizer assim, e que me ajudou a passar essa manhã tão tensa, de uma forma tão graciosa, tão bondosa. Eu te agradeço imensamente de você ter nos prestigiado com essa sua fala, trazer essas suas lembranças de pesquisas anteriores e pesquisas atuais. Eu queria te agradecer imensamente, tá? Eu fico eternamente grata a você por isso, tá bom? Fala aí o que você quer se despedir do povo.
Tá, eu quero me despedir do povo primeiro, né? Dizendo que eu ainda quero receber a minha cidadania baiana, afro-baiana. Tenho essa cidadania, eu gostaria de receber um dia. Mas dizer que uma das experiências mais emocionantes que eu tive da minha vida foi no Recôncavo, não em Feira de Santana, mas em Cachoeira, na festa de Nossa Senhora da Boa Morte, que acontece todo mês de agosto. E foi uma das questões fenomenológicas mais importantes da minha vida, né? E então a minha conexão aí com o Recôncavo é forte, né? Com a Bahia como um todo, né? Eu já disse que Reconvexo para mim é o segundo hino nacional, talvez o terceiro, porque a Aquarela do Brasil da Ari Barroso também fala muito de brasilidade, mas agradecer o convite da professora Carmen, para mim é muito gratificante, e eu queria até dizer que em um momento difícil na minha carreira em 2008, Carmen sabe qual é a história, eu não tinha tanta proximidade com a Carmen, mas eu via o apoio da professora Carmen quando ela passava por mim no corredor e me dava um sorriso. Talvez eu nunca falei isso para você. Às vezes o acolhimento se dá pela generosidade de um sorriso, de um entendimento, mesmo quando a gente erra também, né? Mas muitas vezes a gente erra com vontade de acertar, né? E às vezes tudo que a gente precisa também é de acolhimento, de diálogo, né? A gente vive um mundo muito intolerante, né? E a gente só não pode tolerar, transgredir com as pessoas que são realmente retrógradas, que são realmente odiosas, que é o paradoxo do Popper, né? A gente não pode ser tolerante com a intolerância, mas com todo o resto a gente tem que ter a tolerância como prática, né? A diversidade. E você, com o seu sorriso, com a sua generosidade e o seu charme, você me ajudou a passar por um momento tenebroso da minha vida. Obrigada, Rafael. Eu fico muito lisonjeada, que eu nem eu sabia nunca te que isso falei estava isso. acontecendo. Eu Não, eu nunca não nunca te falei. sabia. Entendeu? Para mim, você era o rei lá. O Não. pessoal todo gostava muito de você sempre com esse sorrisão, assim, né? A pedagogia é muito cheia de meninas, as meninas gostam dos professores do sexo masculino. Então, assim, é aquela fantasia, assim, né? Chegou um professor homem, tem muitos professores mulheres, né? Eu achei que você estava fazendo o maior sucesso. Eu não sabia que você estava passando por um momento difícil, tá? Eu fico contente de eu ter contribuído para isso, como você está contribuindo para o meu momento difícil aqui, tá bom? Não, Muito eu que obrigada. agradeço. E queria só dizer uma coisa, eu puxei muito o teu saco, agora eu quero puxar saco do resto da audiência. A Bahia tem tudo comigo. Eu queria dizer uma coisa. Embora eu seja flamenguista, o pessoal pensa que flamenguista tem que torcer na Bahia pelo Vitória. Eu sou sócio proprietário remido que eu herdei do meu pai do Bahia. Na Bahia eu torço pelo Bahia. Tá? Eu torço pelo Bahia, tá? Quero dizer isso. Embora eu seja rubro-negro no Rio, eu não torço pelo Vitória na Bahia. Eu torço pelo Bahia. E só falta agora ter um carro da micareta aqui postado em Feira de Santana. Eu né? tenho um orgulho danado da Bahia. Eu gostaria, antes de morrer, de ter a cidadania baiana. Tá bom, meu amor. Muito beijo, obrigada. pessoal. Um beijo grande, querido. Tchau. Aí, bora Bahia! Tchau, gente. Tchau. Pode desligar.